Sejam bem-vindos, meus irmãos. Vamos nos preparar para o início do nosso Evangelho de hoje, buscando acerenar nossos corações, para que possamos entrar em sintonia com os nossos benfeitores espirituais, pedindo autorização ao nosso Mestre amado Jesus, para darmos início ao nosso Evangelho. Essa reunião em que, através da leitura, da compreensão do seu Evangelho, nós nos alimentamos espiritualmente, nos fortalecemos, compreendemos as nossas necessidades de mudança, que possamos ter no seu Evangelho, nos seus exemplos, a força, o modelo, para que possamos recomeçarmos diariamente a nossa trajetória nessa jornada carnal, a fim de sermos pessoas mais evoluídas espiritualmente, de compreendermos o próximo, de nos sintonizarmos com a humanidade como um conjunto de uma família global e não apenas como um estranho. Que possamos ser irmãos para com todos, retirando dos nossos corações as mágoas, os desajustes, as revoltas, as incompreensões, sermos mais pacientes, que possamos pacificar os nossos corações. Para dar início ao Evangelho de hoje, vamos ler uma mensagem do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Abrimos aqui, saiu a avareza. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Lucas 12:15. Fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. A avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos cofres da mesquinhez. As próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarcerada, sem preocupação de benefício, costumam formar zonas infecciosas. Quem vive à cata de compensações, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de avaro infeliz. Toda a avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. Não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não constitua obstáculos à paz e à alegria dos outros. Inúmeros homens atacados pelo vírus da avareza muito ganharam em fortuna, autoridade e inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da experiência, a perversão dos que mais amavam e o ódio daqueles que lhe eram vizinhos. Amontoaram vantagens para a própria perda e arruinaram-se, envenenando igualmente os que lhes partilham as tarefas no mundo. Recordemos a palavra do Mestre Divino, gravando-a no Espírito. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Jesus misericordioso, pedimos que nos intua no Evangelho de hoje. Nosso Evangelho, segundo o Espiritismo de hoje, será do capítulo 13, Beneficência Exclusiva. Mestre amado, estamos aqui reunidos em seu nome para darmos início ao nosso Evangelho. Pedimos que olhe por cada um dos administradores dos grupos Prece Espírita Allan Kardec, Reflexões Diárias, Caminho da Espiritualidade, dos grupos de WhatsApp, dos grupos de Face, do canal do YouTube, Reflexões Diárias, dos grupos Allan Kardec no WhatsApp, Reflexões Diárias no WhatsApp, tratamentos, grupos de estudos, Caminho da Espiritualidade, da página Osmar Pires, enfim, de todos que de alguma forma terão contato com esse Evangelho. Pedimos a todos os nomes que foram colocados em orações, os que foram anotados, os que não foram, aqueles que os nossos pensamentos cheguem até eles, que possa de alguma forma se beneficiar
com a luz que emana dos nossos corações, que a espiritualidade amiga, através dos mentores espirituais dos nossos grupos, possam juntar-se com os mentores individuais, formando uma grande corrente de luz e de amor, emanando paz, harmonia, saúde e gratidão, trazendo de volta aqueles que se encontram perdidos nos vícios das drogas, melhorando a saúde dos que estão enfermos nos leitos de hospitais, higienizando a mente dos doentes espirituais, que de alguma forma todos possam se beneficiar do amor que emana deste momento. Graças a Deus. A beneficência exclusiva, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, item 20. Beneficência exclusiva. A beneficência é bem entendida quando exclusivamente, é uma pergunta, a beneficência é bem entendida quando exclusivamente praticada entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Resposta, não. É sobretudo o espírito de seita e de partido que é preciso abolir, porque todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão não vê senão irmãos nos semelhantes. E antes de socorrer aquele que está na necessidade, não consulta nem sua crença nem sua opinião, no que quer que seja. Seguiria ele o preceito de Jesus Cristo, que diz para amar mesmo os inimigos. Se repelisse um infeliz, por ter este uma outra fé, que não a sua? Que o socorra, pois, sem lhe pedir nenhuma conta da sua consciência, porque se é um inimigo da religião, é um meio de fazer com que o ame. Repelindo-o, faria com que ele a odiasse. São Luís, Paris, 1860. Bem, vamos então aos comentários. A beneficência é um ato, uma prática ou virtude de fazer o bem, de beneficiar o próximo, de bem fazer, filantropia. Palavras de Jesus em Lucas 6:33. Se fizerdes o bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Se nós só fizermos o bem, né, aquelas pessoas que nos rodeiam, nós estaremos sendo igual a todo. Porque mesmo aquele que nós julgamos ser o pior dos seres, ou de outra família, ou de outro país, um inimigo, ele também faz o bem aos seus parentes. Então, a partir do momento que aquele que matou, que roubou, ele vai fazer o bem aos parentes dele, ele está sendo igual a mim e eu estou sendo igual a ele. Mas na frente, então, nós vamos aprofundar. Então, para que nós sejamos diferentes e melhores, nós temos que fazer algo de diferente, né? Não podemos fazer essa beneficência, essa caridade somente àqueles que nos cercam, que partilha de nós um grupo religioso, uma família, né? Uma cidade ou um município. Nós temos que estender essa visão a um grupo muito maior, que vamos aprofundando o nosso estudo. Ainda nas palavras de Jesus, o Filho do Homem não veio à Terra para ser servido, mas sim para servir. Como Jesus nos exemplifica e nos fala, ele veio para servir e nós também viemos para servir, né? As três regras básicas, né, da nossa reencarnação é reparação de erros do passado, é aprendizagem de coisas novas e servir. Essa é a nossa finalidade, servir. Que todas as vezes que dermos de comer a um faminto, de beber a quem tem sede, dermos abrigo a quem não tem um lar, vestirmos os nus, visitarmos os doentes e encarcerados, é a Ele próprio e a Deus que nós estamos fazendo. Palavras de Jesus. Temos que compreender que o benefício não se perde.
a prática da beneficência, de trabalhar, de auxiliar o outro, ele na realidade passa a ser um benefício para nós. O outro recebe a recompensa, mas a iluminação que nós recebemos é muito maior, desde que seja um trabalho de beneficência despretensioso, né? Nós não podemos fazer esse trabalho como uma matéria de troca, né? Eu vou fazer essa beneficência para que Deus me perdoe e me ajude. Isso não pode ter essa conotação de troca, e sim do amor, do coração, fazer alguma coisa por se sentir bem, né? Porque toda ação boa ou má será considerada pela justiça divina. E por mais que seja endurecido aquele coração, todo o benefício acaba por abrandar ele um pouco. Devagar ele vai entrando. Então o bem praticado é uma semente que germinará assim que o solo do coração estiver pronto. E a beneficência exclusiva, que infelizmente hoje ainda é muito praticada, né, por grupos religiosos principalmente, que se beneficiam exclusivamente dos seres das próprias entidades, das próprias religiões, dos próprios grupos. É uma consequência, né, da nossa história de ajudarmos a nós mesmos. Nossa visão ainda é muito restrita aos grupos. Eu ajudo a minha família, né? Quando outro que é de outro grupo familiar, às vezes tem bem muito menos necessidade que a da minha família, o que eu faço? Eu me eximo daquela responsabilidade. Eu tenho que ajudar o meu filho. Meu filho tem sobrando tudo, mas eu tenho que ajudar ele. Agora, o filho de uma pessoa que mora lá noutra cidade, lá no outro bairro, já não é responsabilidade minha. Se ele está passando fome ou não. Então, muitas vezes, jogamos os excessos, deixamos de doar, guardamos roupas nos guarda-roupas, sapato. Temos 10, 15 sapatos, 20, 30 roupas que não são usadas há anos. Restos de comida jogados fora, restos de comidas na geladeira. Gastamos excessivamente com festas, com bebidas e com um monte de coisa. E nos trabalhos de caridade nós nos isentamos. Se pede para uma doação, não tem. No mesmo dia que não tem, no outro dia seguinte faz uma limpeza na geladeira e joga um monte de coisa velha. Ou seja, a nossa preocupação ela é muito regrada, é muito voltada para nós, né? Mas não que nós sejamos mal de tudo, porque esse é o processo, né? É um processo de aquisição de valores que vem crescendo. No início, nas nossas formações como homens ainda primitivos, nós cuidávamos cada um de si. Logo em seguida começou a formação da família. Então nós começamos a nos relacionar. Quando começamos a nos relacionar, começamos a criar elos. E começamos a perceber que necessitávamos um dos outros. Foi formando-se pequenos grupos, foram aumentando as tribos e começaram a haver uma interação maior nesses grupos. Saíam para caçar juntos, né? Faziam a proteção desse grupo junto, né? Fazia o acasalamento, né, com pessoas do grupo para que houvesse uma união mais estável desse grupo e todo o grupo pudesse, de alguma forma, se harmonizar com a ajuda de todos. E essa ideia de proteção, de grupos, foi crescendo com nós. Foi se formando cidades, foi se formando, hoje que nós podemos falar de países, mas eram reinados, né? Impérios, e cada um protegia o seu. Um invadia o outro, roubavam, saqueavam, matavam, mas aquele grupo estava sempre unido. Então, o benefício era sempre dividido em seu grupo, e com isso nós trouxemos isso para hoje, para o nosso dia. Então, é natural que nós, né, assimilamos toda uma história, né, desses grupos, dessas uniões, e, desculpa, e vivemos
essa, essa exclusividade grupal. Então, a prioridade minha é cuidar dos meus filhos, da minha esposa, do meu esposo, dos meus pais, dos meus avós, dos meus irmãos, né? Das minhas irmãs. Aí, se sobrar, eu estendo a outros parentes ou a outros amigos. Mas não necessariamente, muitas vezes, estendemos àqueles que realmente necessitam. Às vezes existe uma campanha, existe um momento para se doar, mas eu não posso me doar porque eu tenho que ficar com outras atividades. Não posso doar um tênis caro que eu comprei com meu filho, um sapato de marca, uma roupa de marca. Eu não vou doar. E aquilo fica guardado no guarda-roupa lá, sabe? Até sair de moda, até ninguém usar mais. Aí um dia ou cata aquilo e joga fora, ou manda dar para qualquer pessoa. E deixou de ser útil, deixou de alguém usar. Quantos jovens não precisam de um par de tênis, saem desesperados na rua querendo roubar, assaltar, porque não tem um par de tênis? Não que justifique, não é nada disso. Mas se recebesse um tênis, teria um conforto, né? Quem sabe não poderia evitar-se algum mal maior se houvesse uma maior interação nossa com aqueles que mais necessitam. Então, é necessário que, ainda que esteja correto, que ainda nós estejamos no nosso crescimento evolutivo, que nós valorizamos os grupos pequenos, né? Através primeiro da nossa família, das nossas cidades. O mundo vem passando hoje por transformação. Nós podemos ver hoje que já existe uma preocupação com grupos menores, com grupos mais fragilizados, com países mais fragilizados. Hoje, quando acontece alguma tormenta, algum infortúnio oculto em algum país que não tem como, logo outros países se unem, né, para mandar ajuda. Então, nós estamos percebendo que está começando a haver uma expansão dessa ideia de coletividade, né? Isso é muito bom, mas ao mesmo tempo nós sabemos que isso faz parte de um processo evolutivo, não vai ser implantado amanhã, né? Mas não é de tal ruim por nós estarmos nessa situação hoje. Mas devemos mudar, não podemos nos acomodar. Nós temos que buscar, sim, uma parceria maior. E hoje já se forma grupos econômicos, né? Que na América do Sul tem o Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai, né? Tem na Europa um grande grupo econômico que é muito mais avançado, já se uniram moedas, uma moeda única, as fronteiras estão abertas, né, para a euro. E isso é muito bom, porque as crianças novas que vão nascendo nesse grupo já vão nascer com outra mentalidade. E que era no início, hoje, uma facilidade comercial, amanhã começa a interagir culturas, línguas, atividades, proteção, né, educação, segurança, saúde. E os novos viajantes espirituais que chegam para o mundo carnal a viver nesses locais começam já a enxergar aqueles que partilham, mesmo sendo de outro país, mas como mais íntimo, mais irmão, que eles podem partilhar das mesmas redes de saúde e tudo mais. Então, esse é o primeiro passo dado para a integração dos povos. E nós, pela nossa parte, também devemos fazer a nossa, de nos integrarmos a outros que não sejam aqueles que convivem com nós no nosso grupo familiar, no nosso grupo de amizade, no nosso grupo de religião. Nós temos que estender esses benefícios àqueles que necessitam, né? Aqueles que necessitam. O olhar de visão para com aquele que necessita, não de penúria, não de dó, mas de um irmão, de um ser vivo, que tem dores, que tem angústia, que tem tristezas, que chora, que passa fome, que falta o leite, que falta o pão, as mesmas necessidades que nós temos. Muitas vezes vemos em alguns países que já passaram por vários conflitos, como guerras sangrentas, fomes,
a valorização de uma migalha de pão que cai no chão, né? Um pão duro, um pão seco é valorizado nos momentos de tragédias, de infortúnio. Todos seguem ordeiros, seguindo filas, se organizando para amparar. Mesmo aquele mais rico que passa por dificuldade, seguem as regras, né? Se alimentam com o que têm, sem querer levar vantagem sobre os demais, porque eles compreendem que a coletividade é mais importante do que ele só. Mas esse é um processo que nós também temos que viver e todos os outros povos. Então é um processo de mudança que tem que crescer de dentro para fora. E quando nós estudamos, quando nós nos tornamos melhores espiritualmente, isso facilita essa compreensão. Por isso que é necessário nós estarmos buscando uma religião, é necessário nós buscarmos estudar, é necessário nós possamos compreender a dor do outro. Porque não é pelo simples fato de ver a dor do outro que fará com que nós mudemos. Mas a partir do momento que eu me torno útil a alguém, eu percebo que mesmo com os meus sofrimentos, ou mesmo com a minha abastância de bens materiais, eu posso ser mais útil me entregando como um ser humano e não tratando o outro como um simples objeto. E o retorno, segundo Jesus, vem através disso, porque a cada um que deres de beber, de comer, de agasalhar, vai ser beneficiado. Os benefícios que nós temos aqui são transitórios. Ao desencarnarmos, não vamos levar nada, mas os bens sim. Mas que essa beneficência e essa ajuda não seja feita com esse intuito de negociar com Deus, com Jesus, um lugar ao céu. Olha, Jesus, eu estou aqui fazendo bem, hein? Olha por mim. Aquele aluno que levava uma fruta para o professor, professor, estou trazendo uma maçã, estou trazendo uma manga, trazendo... Mas não esquece da minha nota, não, dá um pontinho extra. Vem um com a melancia, né? Dá uma melancia para o professor para ver se ganha um ponto maior. Não é assim. Com Deus não há negociação. Nós temos que nos entregar no sentido daquilo ser necessário para a minha paz. Eu não posso encontrar a paz enquanto eu vejo do lado alguém sofrendo. É desumano. Como que eu posso ver alguém chorando, passando fome, passando necessidade, ainda que não esteja no meu grupo, chegar na minha casa, sentar no meu sofá, assistir televisão, tomar cerveja, comer um churrasco no domingo, dormir o sono dos justos, se preocupando com aqueles que estão à míngua, que não têm saúde, que não têm educação. Nós não podemos mais. Isso não cabe mais nas nossas consciências. As nossas consciências já começaram a nos cobrar. Por isso hoje vemos grandes processos depressivos, uma guerra sem fim, a pior das batalhas, que são as travadas conosco mesmo. É necessário que nós voltemos para dentro de nós e buscamos a luz que existe dentro de cada um. Somos a imagem semelhante do nosso Criador. E não ao contrário, Ele que não é a nossa imagem e semelhança, nós somos uma centelha divina, nós estamos em todos os lugares. Nós não somos pai, mãe e filho, nós estamos pai, mães e filho. E amanhã nós teremos o universo. Jesus, como nós, governador da nossa galáxia, do nosso planeta, Ele comanda o Sol, Ele comanda toda essa Via Láctea. E Ele foi um ser como nós. Só que o amor dele hoje, no estágio, compreende a todos. Ele não está preocupado em ser pai de alguém e mãe de alguém. Ele está preocupado com todos. E o nosso futuro será esse também. Uns demorarão alguns milhões de anos, outros mais alguns milhões, outros menos milhões, mas chegaremos. Mas porque chegaremos, nós não podemos ficar de braço cruzado esperando que os nossos milhões sejam um pouco mais longos, esperando que a ordem natural da coisa se movimente para nós pegarmos carona. Não, precisamos cada um de nós fazermos a nossa parte. Olhar o próximo como um membro do nosso grupo Humanidade. Olhar as necessidades do outro como uma necessidade básica,
prepararmos, elegermos governantes melhores para que atendam às necessidades daqueles que são mais carentes. Nós fazemos a nossa parte, que possamos então estender a nossa beneficência a todos e não exclusivamente aos que partilham da jornada mais intimamente conosco. Olhar para um que sofre como nosso irmão. E a misericórdia de Deus abraça todos nós e acolhe. E aquele que o que fizer, aquele que alimentar aqueles filhos de Deus, os nus, os pobres e os estropiados, tenha certeza, meus irmãos, serão pagos centuplicados no seu retorno à nossa verdadeira pátria espiritual. Tem aquele ditado que fala que caixão não leva nada, e não leva. Não justifica termos dezenas e centenas de pares de sapato e muitos outros benefícios enquanto vários andam descalços. Não estou falando que não devemos valorizar nosso trabalho e ter conforto, não, pelo contrário, devemos sim valorizar, devemos ter conforto fruto do nosso trabalho honesto. Mas não podemos ser escravo desse dinheiro. Não podemos haver exageros, a necessidade de equilíbrio. Necessidade de equilíbrio, para que possamos juntos, então, caminharmos de mãos dadas em busca da verdadeira beneficência, não da beneficência exclusiva, mas daquela beneficência que abraça todos, indistintamente de grupos, de religiões, de seitas, de cor, de sexo. Não existe discriminações, existem todos. Que possamos abrir os nossos olhos a todos, partidos políticos, tudo. Vamos nos unir e olhar para todos como um só, um grande grupo chamado humanidade. E lembrarmos que Deus nos permite vir, de acordo com as naturezas das nossas provas, conviver com várias pessoas. Hoje nós já somos um grupo familiar espiritual grandíssimo. Tivemos centenas de vidas, já convivemos em vários países, então temos sentimentos ligados a vários países, porque Ele sabe que nós precisamos de criar esses elos com todos os países, com a Terra, para que não haja no futuro a discriminação. Ele vem plantando em nós essa semente, que aos poucos está germinando. Graças a Deus que nosso Pai é amoroso, o amor do nosso Pai é infinito por nós. Como é bom ter um Pai maravilhoso como esse. Que graça, que bênção. Temos que ajoelhar e agradecer todos os dias por ter um amor que não tem palavras para eximir. Não existe palavra para nós justificarmos o amor que o Pai tem por nós. Amor é uma palavra muito pequena para justificar tudo que Ele faz por nós. Então vamos encerrar nosso Evangelho, hoje tratando de beneficência exclusiva, né? Já vimos que é um modelo que tem que ser superado, não pode ser exclusiva. Vamos pedir então, Mestre amado, que estenda as mãos sobre as águas aqui postas, colocando nela os medicamentos necessários, retirado das plantas medicinais, retirado dos minerais, retirado do solo, da força telúrica, que venha do sol a energia necessária e que essa água receba esses elementos e seja transformada num bálsamo lenitivo para as nossas dores, para as nossas angústias, para as nossas tristezas. Mestre, pedimos ainda que ore pelos doentes nos leitos de hospitais, pelas crianças que estão internadas, necessitando de cirurgias, pelos doentes com câncer e todas as outras séries de doenças físicas, problemas renais, diabetes, pelos que estão com depressão, pelos que estão com síndrome do pânico, todas as doenças da alma, pelos aqueles que estão obsediando, pelos que estão sendo obsediados, que todos possam ser envoltos no amor e nas vibrações positivas e doçorosas do nosso Mestre. Aos senhores de idade, aos idosos que estão nos leitos dos asilos, dos hospitais, abandonados em suas casas, às crianças
que estão nos orfanatos, que possamos todos elevar o pensamento a qualquer um que necessita de amparo, aos presidiários, nos leitos, nas cátares, jovens envolvidos com drogas, mães que perderam seus filhos, filhos que perderam seus pais, casais que estão se separando, casais que necessitam de um amparo para ter dignidade. Jesus misericordioso, olha por todos nós, acolha a nossa súplica, acolha as nossas orações intercessórias, derrama um bálsamo sobre essas famílias, sobre esses seres, que eles consigam ter uma noite de paz, uma noite de serenidade, uma noite de lucidez, e que possam, ao acordar, abrir os olhos, ter a gratidão de mais uma oportunidade de enxergar, de ouvir, de caminhar, de ser útil. Ore por nós, Mestre. Vamos respirar agora, controlar nossa respiração. Vamos buscar, através dos nossos pensamentos, chegar a todos aqueles que queremos que essa oração possa abraçá-los. Um abraço de luz. Vamos levá-lo, essa luz, às nossas casas, aos nossos lares, aos nossos locais de trabalho, às nossas escolas, às nossas religiões. Vamos fazer um grande elo de amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Porque teu é o poder, o reino e a glória, para hoje e sempre. Que assim seja.